Fala galera, meu nome é Regis, tenho uma microempresa de marcenaria aqui em Brasília e se você é microempresário como eu, vai entender o que eu vou falar aqui para você. Então, a gente vive numa montanha-russa. Então, projeto bom precisa de equipamento bom precisa de espaço e espaço com equipamento bom custa caro. E aí, resultado, endividamento, quase inevitável, né? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu sabia que precisava investir, não sabia como investir isso, não sabia diferenciar dívida boa de dívida ruim, e isso me travava. Daí, quando veio a Covid, eu tinha acabado de fazer um investimento alto em máquinas, né? Para tornar minha marcenaria quase que 100% independente de terceiros. A gente tem esse problema na marcenaria. E aí, o que aconteceu? As contas começaram a não fechar, né? Aí as dívidas foram acumulando e as contas apertando, e foi um dia que eu conheci o Marcelo Schissel. E aí falei assim para ele, pô, eu tenho vontade de aprender a investir e tal, para garantir uma aposentadoria, porque a gente, meio que empresário, não tem aposentadoria. A gente tem que criar a nossa própria aposentadoria. E conversei com ele, falei, acho difícil investir e tal. Expliquei com ele a situação que eu estava passando e tal. Ele falou, mas por que você não começa a investir? Então, aí eu expliquei minha situação para ele, esperando que ele falasse, é complicado, né? Só que aí ele veio para mim e falou, não, se for esse seu problema, tá fácil resolver. Bom, aí a gente começou uma jornada, né? Ele falou que era fácil e eu queria saber se era fácil mesmo. E aí ele me apresentou algumas planilhas, comecei a colocar todas as contas nessas planilhas e começamos a organizar as contas da empresa. Bom, e ali eu comecei a entender que você, para manter uma empresa boa, estável, a gente precisa, não é só investir ao léu, entendeu? Investir de qualquer jeito. A gente precisa saber qual é a prioridade de investimento. Não é que a gente não pode investir, a gente pode investir, mas tem que saber a prioridade. Vou dar um exemplo. Eu estava quase comprando um caminhão para melhorar na marcenaria, né? Para me facilitar frete, me facilitar a compra de material. E, bom, enfim, o caminhão custa 160 mil reais, o que eu queria comprar, um caminhão pequeno, mas me ajudaria muito. E eu fiz uma pequena conta e vi que esse valor eu conseguiria bancar um frete por 7 anos, 7 a 8 anos. Então é um investimento muito bom, mas não é prioridade, porque a minha prioridade não demanda esse caminhão agora. Bom, aí nessas conversas que eu tive com o Marcelo Schissel, eu fui descobrindo que realmente dava para fazer, que a coisa ficava mais organizada. E aí a gente traçou uma meta. Setembro de 2023, se eu não me engano, a gente fez criamos uma meta, fizemos um planejamento, né? Até julho de 2024, eu teria que estar com as contas todas fechadas e zeradas. E aí veio a surpresa. A gente começou a negociar com o banco, começamos a trocar dívida boa, ou dívida ruim por dívida boa, e, enfim, a coisa foi fluindo e a gente já conseguiu atingir o objetivo muito antes. 6 meses antes a gente estava com as contas zeradas e eu fiquei, assim, chocado com o resultado. É uma mudança pequena e um resultado enorme. Pronto, agora que eu saí das dívidas, eu estou pronto para fazer o investimento, aprender a investir para poder garantir minha aposentadoria. Que era essa a minha meta lá, que eu conversei com o Tício lá, que eu tive atrás lá com ele. Então, o que a gente fez? Bom, o outro passo agora é investir em quê, como, de que forma, bolsa, tesouro, 1 milhão de opções a gente tem. E aí, como isso é uma coisa que o Marcelo Schissel tem diversas ferramentas, né, para ajudar a gente a fazer isso, ele começou a me apresentar agora o outro lado, que é a parte de investimento para poder a gente seguir para o plano da aposentadoria. Aí vem a grande dúvida: comprar o quê, quando, pagar quanto, quanto que eu vou vender, como é que eu declaro isso no imposto de renda. Tudo isso é uma dúvida de todo mundo que está começando a investir. Não sei se você tem esse mesmo problema aí, mas todo mundo que começa a investir tem essa questão, né? Quando compra, quando vende, quando, né? Então é complicado para a gente. Foi aí que, conversando com o Marcelo, ele me apresentou a ferramenta Drawdown. E aquilo é fantástico, porque simplesmente você configura como que você quer fazer e a ferramenta te auxilia nessa tomada de decisão de forma muito simples. E você sabe que microempresário não tem tempo. Eu não tenho tempo de ficar na frente do computador olhando qual cação que eu vou comprar, qual que eu vou vender. E a ferramenta simplesmente te avisa no celular a hora de você comprar. Que coisa mais fácil do que isso? Isso me ajudou demais, tem me ajudado demais. E se você ainda não entrou, bora!